Aí, Cadu tá dizendo aqui que Guarapari é o lugar, hein? Olha aqui, pessoal, o Cadu disse aqui antes da gente sair pro intervalo que o Guilherme deveria ocupar essa posição no meio-campo do Galo. Não, na verdade, eu ficaria em dúvida entre o Berola e o Guilherme. Porque Mas uma queda maior pro Guilherme. Opção. O Guilherme não tem que ser titular nem brincando. Não tem que ser primeira opção nem brincando também. É porque é um acúmulo de desfalques muito grande. O Guilherme já deu o que tinha que dar no Galo. Eu concordo com todo mundo nisso. Só que aí eu ficaria na dúvida entre o Berola e o Guilherme com tendência pelo Berola, ao contrário do que você disse. Pela velocidade. Ele foi comigo, tá no intervalo, eu fiz o poder aqui, o trabalho de E Guarapari não é o lugar. Edmara, peraí, Edmara. Eu sou bom. O que ele disse? Eu não entendo esse elenco do Atlético, então, não. Se o Berola é a melhor opção... Mas entre... Se eu sou o Rosinei, o Josué, eu pego minha sacolinha e vou embora. O Josué, na posição dele, é mais jogador do que o Berola na posição do Berola. Só que ele, pelo esquema do time... pela função é por isso que eu preferi o Rosinei, que o Rosinei é um cara que ataca. Veja só como são as coisas, né? Que as opiniões mudam e ainda bem que elas mudam. Há pouco tempo, o Atlético tinha o melhor plantel não pode ser plantel é de cavalo, né? O melhor grupo, o melhor grupo de jogadores do Brasil. Hoje todo mundo já questiona. O Guilherme não vale mais nada, o Berola é mais ou menos, o Josué também. E você acha todos excelentes? Não acho. Eu acho que a gente chegou a uma conclusão. Eu não respondo. Vocês aqui porque a partir do momento que a gente é consenso que os reservas do Atlético qualificaram do ano passado para esse, Josué e Rosinei vieram para qualificar Berola e Guilherme, que já estavam aqui, que eram... Mas eu vou dizer, eu falei isso a semana passada. São jogadores importantes ou estão em fase ruim? Eu falei isso a semana passada, quando o Atlético foi enfrentar o Vasco, que havia as modificações. Eu falei, olha aqui, a gente não pode ser maluco de dizer que nós falamos a vida inteira que esse grupo do Atlético era qualificado, essa reposição, e que agora eles não serviriam. Então, são duas coisas diferentes. Acho que a gente pode ter se enganado num monte desses jogadores. E pode ser que, na teoria, eles seriam essa reposição ideal. Mas... também pode acontecer que eles não estejam, neste momento, encaixando nesse esquema. A queda do Atlético foi no todo. A queda do Atlético foi no todo. Não só dos titulares, mas também da questão de banco. Aí não serve cansaço, né? Aí não serve maratona de jogos, ali é entendimento. Falta de disposição. Né? Ali é falta de disputa. Compromisso. Claro. Agora, eu acho que aqui ninguém é maluco de dizer que desses todos que nós conversamos aqui, o Josué é a melhor condição que se tem ali. Agora, mas a gente está falando de uma questão de posicionamento. Pro tipo de jogo, é o que eu disse, pela substituição, é o Neto Berola característica. O Josué é muito mais jogador que o Neto Berola. Claro. Agora, pela posição, amanhã eu escalaria o Berola até para manter o esquema do time. E repito, esses três jogadores, se a gente for pensar, Rosinei, Josué e Guilherme, quem antes desses caras começarem a serem utilizados não diria que seriam ótimos titulares. Claro. Essas coisas acontecem. E o Josué não está exatamente mal, né? Ele está bem, de todos é o que está melhor. Desses três, só o Guilherme, que teve muitas oportunidades e não correspondeu, e o Rosinei, que vive uma situação estranha. Mas os três, antes de jogarem, seriam reservas valorizadas em qualquer clube. A entrada do Josué, por exemplo, no jogo de domingo, deu ao Ronaldo uma condição de subir, de avançar um pouco mais, ele foi lá e matou o jogo. E ele melhora o passe. Né? Então, de repente... deixar o Ronaldo mais à frente amanhã com o Josué no meio campo pode ser uma alternativa. Ele entrou no lugar do Alexandre. E outra coisa, E outra coisa, aí vai um recado para você, Neto Berola. Firmamente aqui no que eu vou te falar. Presta atenção. Por que o Luan veio e é o primeiro reserva desse time? Quando entra, normalmente entra bem. Porque o cara tá fazendo arroz com feijão, ô Berola. Você fica querendo firular demais. Aquela bola que você deu ali pro Ronaldinho no segundo gol do Grêmio, eu tenho lá minhas dúvidas. Pra mim você tentou. Foi sem querer, no zagueiro pra bater. Claro. E a bola sobrou pro Ronaldinho, ele meteu. Então joga o arroz com feijão, Berola, que a coisa vai acontecer. Berola. Sobre a questão do Rosinei, ele só pode jogar pela Libertadores se o Atlético chegar à final, ele só pode jogar na final. Na final, no segundo jogo, é a situação do Rosinei na Copa Libertadores, para tirar qualquer tipo de dúvida, tá ok? O zagueiro Rafael Marques também falou sobre o seu relacionamento com o técnico Cuca. Sem meias palavras, ele afirma que é uma convivência apenas profissional. Meu relacionamento com o Cuca é relacionamento de profissional, né, cara? A gente conversa pouco, mas eu faço sempre meu trabalho da melhor maneira possível. Acho que vocês estão aqui todos os dias, vocês veem minha dedicação, vocês podem acompanhar minha entrega, né, cara? Meu relacionamento com o Cuca, pelo contrário, é muito profissional, super tranquilo, respeito demais. Foi ele que me trouxe aqui para o Atlético Mineiro. É bom frisar isso, né, cara? Mas nesse momento,
eu tenho que ser realista, né? Para mim tá formada a cabeça dele. Ele tem a dupla de zaga titular, que é o Leonardo Silva e o Hever, o Gilberto Silva como reserva de imediato, e numa situação como essa aí, o Hever tá na seleção, o Leonardo suspenso, eu tenho que estar preparado para fazer uma melhor e corresponder. Tem 10 pessoas aqui dentro do estúdio, 10. Com as 10 eu tenho uma relação profissional. Ninguém frequenta a minha casa, eu não frequento a casa de ninguém, a gente não viaja junto para Guarapari, para Piúma, entendeu? Então, eu não vejo nenhum problema. Eu estou vendo muita gente colocar, o Rafael Marques não se dá bem com o Cuca. É relação profissional mesmo que você tem com seus colegas de trabalho. Você sempre comeu a tilápia com a Dimária depois da transmissão. Não, mas isso aí não quer dizer que a relação parte de uma relação profissional. Eu não frequento a casa dela, nem ela a minha, não frequento a casa do Felipe Junqueira, nem ele frequenta a minha casa. Mais ou menos por aí, né, Di? Você viu algum problema na declaração do Rafael Marques? Olha só, eu vou usar o mesmo critério que eu usei na questão do Guilherme e que eu usei na questão do Alexandre. Guardadas as devidas proporções, a do Guilherme foi um pouco maior a situação. Mas eu acho que tudo isso tem que ser resolvido internamente. Né? Essa exposição eu sou sempre contra. Eu acho que a conversa tem que ser com o Cuca, tem que ser com o Maluf, tem que ser com o Calil. Não vejo necessidade desta exposição. Tipo assim, eu estou reivindicando. Quer um exemplo? Nós entrevistamos o Gilberto ontem aqui. Não foi, Gilberto Silva? O que o Gilberto Silva falou quando nós perguntamos para ele sobre a questão da titularidade? Eu estou sempre disposto. Sim. Eu estou sempre à disposição. Eu respeito o trabalho dos meus companheiros. Esse é o discurso. É muito bom para a imprensa ouvir o que ele falou. Isso da matéria, isso da polêmica, mas não ajuda em nada. Nem a ele dentro do grupo, nem o grupo dele, nem a torcida a ser favorável a ele. Esse tipo de reivindicação pública não faz dele o primeiro titular. E aí, Cadu? Não faz dele Rapidamente, Cadu. Eu discordo de você, viu, Dimária? Eu não vi problema algum. Nenhum mesmo. Acho que ele foi sincero. Mas eu estou mantendo a linha com todos. Eu não gosto. Mas eu achei diferente ali. Acho que o Guilherme realmente era uma situação que tinha que ser resolvida internamente. Ali foi uma pergunta, ele saiu do comum, respondeu de forma sincera, mas sem desrespeitar, sem desmerecer. Para mim não tem nem polêmica que eu acho que ele nem emitiu uma opinião, ele fez uma análise da situação dele no Atlético. E a situação dele no Atlético é essa mesmo, segundo reserva. O atleta fala que está feliz no clube e insatisfeito com a reserva. Eu quero que nada mais natural. Me respondam o que tem de problema nisso. Mais do que nada. Não, eu não vejo problema. Eu só acho que eu não vejo problema na declaração. Eu só não acho que essa exposição facilite a vida de ninguém. Nem a dele, nem do torcedor, nem do Cuca, nem do time. E ele não vai ser o primeiro por causa dessa declaração dele. Então eu não vejo necessidade desse tipo de questionamento. Ou você acha que os companheiros dele que ouviram essa declaração acharam normal? E que ninguém vai questionar ele lá dentro. Mas se o pessoal não achar normal, tanto dentro do grupo quanto fora... E não acho também que ninguém tem que estar satisfeito com reserva. Eu não acho que tem que ter isso. Eu só acho que o cuidado... Deixa eu dizer uma coisa. Quando uma equipe está na busca de um título, como é o caso do Atlético, neste momento, nessa disputa final de Libertadores, qualquer situação gera isso. Olha o que dele gerou. Polêmica. Não, mas aí é uma coisa subjetiva, Dimária. Eu não acho que gera polêmica, não. Sabe por quê? Porque em vários momentos da coletiva... Ele enalteceu que o grupo é muito amigo, que o grupo é muito unido, que o clima é muito bacana dentro do Atlético. Por isso que ele se diz satisfeito. Olha aqui, Rafael Marques, para você, ó. Para você, ó, 25 mil reais, hein? É o que você pode levar, claro. Olha o tamanho desse cheque aqui. É maior que eu, hein? Sabe como você pode fazer para ganhar esse cheque aqui? Promoção Chevrolet Brasil, hein? Através do Consórcio Nacional Chevrolet, para você que tem mais de 18 anos, comprando um consórcio agora, mas agora mesmo, você concorre a prêmios semanais de 25 mil reais até o final do seu plano. Olha aqui, ó. Promoção, você tem que ligar agora na promoção Chevrolet Brasil, 3003-4443, é muito mole, é fácil. Você deve estar achando que é caro, que não é para você, não é isso? Nada disso. Temos planos a partir de R$10 por dia para você conquistar o seu sonho, o sonho do carro novo, mas tem que comprar agora, 3003-4443. Temos planos para autônomos, pessoas que ganham até um salário mínimo, é o seu caso? Até quem tem restrição, é verdade. Ligue agora que vamos te ajudar a conquistar esse sonho, a realizar esse sonho. 3003-4443. Não se esqueça, você ainda concorre a 25 mil reais toda semana para gastar da maneira que quiser. Agarre essa oportunidade. Ligue agora, 3003-4443 ou visite o estande do Consórcio Chevrolet Brasil nos shoppings Del Rey e Estação BHC Chevrolet. Com parcelas a partir de R$ 299 reais só na Brasil. 3003-4443. 3003-4443.
4-3. Tá aqui o checão, pode ser seu, hein? O técnico Marcelo Oliveira fez um balanço do Cruzeiro nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. A meta de atingir 10 pontos nos 15 disputados não foi atingida. E o treinador lamenta o rendimento não ter chegado ao desejado. Confira. Antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar, o técnico Marcelo Oliveira revelou uma meta a ser cumprida: conquistar pelo menos 10 pontos nas 5 primeiras rodadas da competição. Mas depois do empate com o Internacional, o time não conseguiu o rendimento tão desejado. Não atingimos a meta mínima que havíamos determinado, né? Então foi decepcionante. Precisávamos manter ali um aproveitamento pelo menos de 60% a 65%. Era o que nós queríamos. O time que ocupava a 2ª colocação agora é o 5º na tabela. Se a meta de pontos não foi alcançada antes da parada para a Copa das Confederações, pelo menos o Cruzeiro terá tempo suficiente para recuperar jogadores que estão no departamento médico. Enquanto o grupo viaja para os Estados Unidos, Borges e Dagoberto, com lesões na coxa esquerda, permanecem em BH. Os dois vão ficar em tratamento na Toca da Raposa 2. O Dagoberto teve uma lesão de adutor da coxa esquerda. É uma lesão aí que demanda um tempo maior de tratamento. O Borges, pela lesão que teve, a gente optou por também deixá-lo de fora da viagem para que possa fazer um tratamento aí bem efetivo, bem direcionado, para que volte sem riscos depois também dessa parada para a Copa das Confederações. A boa notícia é que o goleiro Fábio, o meia Elber e o lateral direito Mike fizeram exames de imagem e estão bem. Os jogadores vão participar dos amistosos no exterior. Em relação à situação do Mike e do Elber, é muito parecida. Somente uma pequena alteração de edema muscular, sem nenhum tipo de lesão. Ficam parados aí em tratamento durante os próximos dias e têm condições de viajar para essa intertemporada. O Fábio, a alteração que apareceu na imagem e a avaliação clínica, só mesmo em relação ao trauma direto, sem nenhuma lesão importante, sem nenhuma lesão significante. Então, dessa forma, é só também melhorar o controle da dor para voltar às atividades, também está liberado para fazer a viagem. Olha aí, eu vou insistir na pergunta com vocês aqui sobre a questão, o Elber está aí o problema dele não é grave, eu vou insistir na pergunta. O jogador que treina bem, que entra bem na equipe, como o Elber vem entrando, já não dá a ele, de repente, uma condição de ser titular nesse time? Eu vou insistir na pergunta. Eu acho que o Elber ainda precisa de uma experiência maior. Eu acho que talvez, e pelo momento que o Cruzeiro vive, e até quando a gente questiona o tipo de jogo que o Cruzeiro tem, que ainda não tem essa armação, a gente ainda não consegue ver nenhuma jogada. Você acha que o Cruzeiro, então, ele tem jogadores que mudam o panorama dentro de campo? Na força individual, com jogo em andamento, esses jogadores fazem a diferença, mas o Cruzeiro ainda não tem um sistema, jogadas ensaiadas, você acha que ainda não? Não, e a gente até perguntou para o Diogo, né, o Diogo Ramalho, nosso repórter, exatamente sobre se o Cruzeiro treina as jogadas ensaiadas mesmo. Essas jogadas acontecem sim, esses treinamentos na Toca da Raposa, mas não estão sendo utilizados no jogo. Talvez até diante dos problemas. Então que treina, né? É interessante. Ainda não encaixou nenhuma. E por isso eu acho cedo para o Elber ser titular. Acho que nesse momento você precisa de jogadores que tenham um pouco mais de experiência, um pouco mais de chegada. Acho que o Elber pode ser um bom jogador para essa movimentação de segunda etapa, uma entrada de jogo, mesmo querendo ver Dagoberto e Elber juntos. Eu acho que pode ser uma movimentação de frente interessante para o Cruzeiro, mas acho que o Elber ainda precisa de um pouco mais de eu vou tempo. dar uma dica do Doné aqui, se ele me permitir. Eu acho que o futebol brasileiro tem que mudar um pouco o conceito disso, que na Europa já é bastante normal. Jogador, não é porque o cara joga bem vários jogos que ele tem que ser titular, não. Exatamente. Às vezes ele é importante nisso, entrando e mudando. E tem que pôr... Não estou falando que o Elber não está bem resolvido isso na cabeça dele, não. Mas eu acho que o técnico e o próprio filosofia do clube tem que pôr na cabeça dos caras. Vocês estão aqui para cumprir e para fazer o seu papel dentro do clube. Se você está fazendo bem o seu papel, entrando no segundo tempo e resolvendo os jogos, você tem que estar feliz assim.
É o seu papel dentro do grupo. Você não tem mas quando é que esse cara vai ser titular? O que vai credenciar esse cara a ser titular? Mas você tem que ter, parece utópico, mas é aquilo mesmo, você tem que ter 20 titulares. E já que precisou, entra. Você vai mudar o jogo, entra. O fulano mudou o jogo, entrou. Ele foi tão importante quanto o cara que começou jogando. Cadu, o Cruzeiro, quando joga com Borges, em vários jogos a gente vem cá, depois da rodada a gente vem aqui e fala, nossa, a bola não chegou no Borges. Ou seja, um homem de referência que é -1 à frente às vezes. Não seria a hora, de repente, de meter velocidade, que foi a tônica do início da temporada no Cruzeiro e que encantou todo mundo, voltar a ter velocidade e tirar esse homem de referência? Acho que pode ser uma boa opção, sim. Até porque o Cruzeiro não tem um centroavante que convence totalmente. Se tivesse, aí poderia ser jogar com essa referência. Mas eu gosto desse esquema com o chamado falso 9, sem um centroavante de ofício. Eu acho que dá certo. Até o América tá jogando assim agora. Por que essas até últimas o melhores? América, né? É porque é uma coisa... carência de grupo. Entendi, É porque é tido como uma coisa muito moderna, muito distante. Eu digo até o América porque aqui em Minas ainda há uma resistência do público, até da imprensa, há uma coisa diferente, que na verdade nem é tão diferente assim mais. Não só na Europa, como outros times do Brasil já estão utilizando esse esquema sem um centroavante fixo. Agora você perguntou para Edmar se o Cruzeiro tem jogadores que mudam o panorama ao entrarem durante a partida ou um esquema fixo. Na verdade, essas coisas não são excludentes e deveriam caminhar juntas, né? Só que, na verdade, está acontecendo mais a segunda coisa. Eu concordo com o Edmar. Está faltando um esquema que funciona mais fixo, mas os jogadores que entram estão entrando bem. E olha aí, o resultado da promoção que a gente fez aqui ontem do Parque Guanabara, se lembra? Então nós perguntamos qual foi o gol mais bonito dos times mineiros na última rodada. O telespectador Marcos Paulo respondeu pelo Twitter do @OsDonosDaBolaMG que gol foi o mais bonito e tal. E ele falou que foi do América. E sinceramente, para mim foi mesmo, viu? Thiago Alves, que golaço, hein? Golaço. E no sorteio teve seu nome selecionado, Marcos. Atenção, Marcos. Você acaba de ganhar R$120 em Divercards para brincar no Parque Guanabara. Aquela roda gigante sensacional que eu adoro tanto. Lá, o melhor e mais tradicional de Belo Horizonte. Retire os seus Divercards aqui na Band, na Raja 2221. Pro Genta lá, né? No E aí de quebra, ô Marcos, você vai conhecer a irmã do Genta, que é a nossa produtora aqui, que é a mulher monga, a mulher piluda, ok? O Atlético embarcou na manhã de hoje, ele adora quando eu falo isso. A irmã dele também. Tá aí em cima me xingando? A mulher piluda, a irmã do Genta. Nossa, mas que mulher feia aquela, hein? Então o Atlético embarcou na manhã de hoje para São Paulo, onde enfrenta amanhã o Santos, pela 5ª rodada do Brasileirão. O repórter Luciano Dias, incansável Luciano Dias, acompanhou o time no aeroporto de Confins. Confira. Boa tarde, Everton. Os jogadores do Atlético já estão na Baixada Santista para o jogo de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. A delegação embarcou hoje pela manhã aqui no aeroporto de Confins. O Atlético busca a 2ª vitória consecutiva e se vencer o Peixe, o Galo pode chegar ao 8º lugar na tabela. Lembrando que Jô, Bernard e Hever estão fora porque estão servindo a seleção. Além deles, o Galo também não vai contar com Leonardo Silva e Tardelli, que receberam o 3º cartão amarelo contra o Grêmio. Espero poder mostrar meu futebol, espero poder jogar bem, mas independente de qualquer coisa que a gente saia de lá com 3 pontos. Campeonato no início ainda, muita coisa para acontecer. O Santos é uma equipe num período de formação ainda, mas é uma equipe grande, equipe que tem sempre ótimos jogadores, então temos que estar preparado para um jogo difícil. Jogo importante, né? A gente sabe que com a vitória nos coloca numa zona melhor, coloca entre os 10 melhores colocados, readquirir a confiança, porque a gente já volta depois dessa folga, tendo 12 dias para trabalhar num jogo importante, que é uma semifinal de Libertadores, onde que a gente tem que estar bastante concentrado, renovado, para apresentar um bom futebol e conseguir a vaga para o final. O Santos também precisando pontuar na competição, então aí para lá parado, né, o intuito é de fazer um bom jogo lá e ver se a gente consegue, antes dessa parada aí, trazer de lá os 3 pontos. Jogo importantíssimo, deixar a chance subir na tabela e pegar esses dias de folga com muita calma. Ronaldinho aparecendo no Lenny Kravitz, hein? Que beleza, olha aqui. Tem abraços aí, pessoal? Hora social, tem abraço, Cadu? Vinícius e Jaqueline, de 7 Lagoas. 2 atleticanos, gente da melhor qualidade, que a gente conheceu lá na Arena do Jacaré domingo. Sim. E pro Wilson.
Operador campeão. Olha aí, tem abraço aí? Tenho pra Fernanda, que me encontrou lá na Praça de Santa Teresa domingo, falou que adora o programa, que adorou quando você dançou com o Gustavo Lima aí. Vou dançar de novo qualquer dia, deixa só o Cadu vir com aquela jaqueta azul. E aí, Edmar, tem abraço pra alguém, Edmar? Não, pra todo mundo. Hoje o América joga contra o Avaí logo mais, hein? Que, ó, e o América vai subir, que a Série B é horrorosa. O América sobe com os pés nas costas. Eu tô falando, e nenhum deles acha a mesma coisa que eu aqui. Mas hoje sem o N9, amanhã a gente hein? volta, é verdade. Amanhã a gente volta 1h aqui na tela da Band. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.